Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pelo privilégio de nesta noite estarmos na presença do Senhor. Queremos render a Ele a devida homenagem. Seja bendito o seu santo e majestoso nome para todos sempre. Quero agradecer também ao meu pastor presidente a confiança de nesta noite estarmos escalados para este congresso de jovens e adolescentes aqui na filial amada de Caruaru. Quero dizer da alegria que sinto em retornar a esta filial. Muito bom rever o pastor Marcelo Gomes, os demais pastores, evangelistas que aqui estão, presbíteros, diáconos, auxiliares, servos do Senhor, que auxiliam o nosso pastor nesta tão grande obra. Também saudar a este grande coral de jovens e adolescentes. Amém, meus irmãos? Amém. Que bênção! Estamos acompanhando desde a abertura deste evento a manifestação do Senhor na vida de vocês, e o nosso desejo é que seja assim até o encerramento, de forma crescente, em nome do Senhor Jesus. Quero convidá-los a abrirmos a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, onde está o texto escolhido para esta celebração. Vamos ler o capítulo 6, melhor dizendo, reler, né? E o versículo de número 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Glória a Deus. Quando eu contar 3, nós vamos ler juntos. 1, 2, 3. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: Então disse eu, bem forte: Eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Meus amados, desde que fomos informados pelo nosso pastor que estaríamos tendo o privilégio de estar aqui, o pastor Marcelo também nos fez contato, passando o tema, e eu quero falar nesta noite sobre Isaías, um homem que se rendeu ao chamado de Deus. Vamos dizer isso? Isaías, um homem que se rendeu ao chamado de Deus. Estamos diante do livro do profeta Isaías. Seu nome em hebraico Yeshayahu significa o Senhor salva. O capítulo 1 deste livro e o versículo 1 nos diz que ele era filho de Amós. Tradições judaicas posteriores especulavam que Isaías tinha de alguma forma uma ligação com a família real, e isso ainda é uma discussão entre os estudiosos. Isaías profetizou para Judá nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, todos eles reis de Judá. Precisamente com Uzias, há quem diga que Isaías era primo. Sobre este profeta, a Bíblia também diz que ele era casado com uma profetisa. Isso está no capítulo 8, versículo 3. E com ela ele teve 2 filhos. Isso está no capítulo 7, versículo 3. E ainda o capítulo 8 e o versículo de número 1. Na época em que Isaías foi levantado para ser um mensageiro de Deus, entre os estudiosos se diz que havia uma abundância profética. Ele não era o único porta-voz de Deus. Havia outros profetas, como por exemplo Oséias e Miqueias. Mas Isaías recebeu o seu chamado no ano 739 a.C., aproximadamente. Este livro não é qualquer livro. Isaías também não é qualquer profeta. Ele é citado cerca de 65 vezes no Novo Testamento.
Logo, Isaías é o profeta mais citado nas páginas do Novo Testamento. E ele aparece assim porque ele recebeu o epíteto de profeta messiânico, pelo fato de ter sido o profeta que mais falou a respeito do Messias. Interessante que uma informação muito importante para nós é que havia uma certa discussão entre os críticos se o texto que nós temos de Isaías é o mesmo texto que Jesus leu na sinagoga de Nazaré. E por muito tempo se questionou isso. Acreditava-se que ele não chegou intacto aos nossos dias. Até que em 1947, um beduíno, por acidente, foi salvar uma de suas ovelhas e achou nas cavernas de Qumran uma cópia inteira do livro de Isaías, exatamente como nós temos. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Então, estamos diante deste livro tão precioso para nós. Mas este livro narra a história de um homem chamado para ser um profeta, que foi levantado em uma época em que a situação política, social e espiritual de Israel estava em oscilação. Se tratando da situação política, eu já citei alguns nomes dos reis: Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Principalmente Uzias foi um rei que trouxe uma certa prosperidade para a nação de Judá, cuja capital era Jerusalém. Ele era um rei que tinha uma inclinação para estratégias militares e até a capacidade inventiva de criar armamentos, como a catapulta, por exemplo. E Isaías, ele mostra que Uzias prosperou enquanto buscou a Deus. Porém, o seu coração se exaltou ao ponto dele querer misturar a função para a qual ele foi chamado com a função sacerdotal. E quando tomou o incenso das mãos do sacerdote para queimar incenso que não lhe cabia, ele foi ferido com lepra. E os últimos dias de Uzias foi leproso, sem poder estar em contato com o povo, porque a lepra impedia ele do convívio social. Depois vem Jotão, depois vem Acás, depois vem Ezequias. E a Bíblia vai dizer que, além da situação política, a situação social de Israel, ela também oscilava, ela era muito problemática. Havia, segundo o profeta, entre o povo um materialismo. O capítulo 5, versículo 8 nos mostra isso. Também os judeus estavam inclinando-se aos prazeres carnais. O capítulo 5, versículos 11 e 12, Isaías protesta contra a embriaguez. E ainda havia inversão de valores. Quem não conhece o capítulo 5, versículo 20, quando ele disse: ai dos que ao mal chamam bem, e dos que ao bem chamam mal, e os que fazem da escuridade trevas e das trevas escuridade. Então havia uma inversão de valores, e entre os judeus uma grande arrogância. E é baseado nessa situação caótica espiritual que Deus resolveu abrir o céu e chamar este homem para a vocação na época mais árdua, que era a vocação profética. Deus, ele deu uma experiência espiritual marcante para Isaías, que jamais ele esqueceu. E eu quero dizer para todos nós aqui nesta noite, de forma introdutória, que nós estamos vivendo tempos em que Deus vai dar experiências espirituais profundas e marcantes para os jovens da nossa igreja. Quantos recebem esta palavra? Digam amém, meus irmãos. E o capítulo 6, que é o capítulo chave deste evento, deste congresso, nós vamos encontrar o registro de Isaías narrando a própria experiência. Veja que ele começa dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Veja que Isaías, ele data a experiência.
no ano. Isso significa dizer que ele jamais esqueceu aquele ano. E eu quero dizer isso para você. O que Deus vai ministrar para você nestes dias, durante este congresso, você nunca mais vai esquecer. Este não será mais um ano na sua vida, este será o ano. Você vai dizer: foi naquele congresso, em 2025, jovens e adolescentes juntos, que eu recebi da parte de Deus um grande investimento. Isaías diz: no ano. Isso foi marcante, foi notável, ficou guardado na lembrança, ficou guardado na memória. E nós servimos a um Deus de experiências marcantes. Moisés nunca esqueceu da sarça pegando fogo. Samuel nunca esqueceu, aos 12 anos, ouviu as pegadas de Deus dentro do tabernáculo e dizendo: Samuel. Jeremias nunca esqueceu, quando ainda muito infante, ouviu a voz do Senhor dizendo: antes que saísses da madre, as nações te dei por profeta. Ezequiel nunca esqueceu, quando à beira do rio Quebar, quando completou 30 anos, a Bíblia diz que os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Deus é um Deus de marcar datas. E eu quero crer que este congresso, pastor, ele não foi agendado simplesmente pelo Senhor e pela equipe que lhe assessora. A mão de Deus esteve guiando esta data para um propósito específico com a igreja e a filial aqui em Caruaru. Só quem acredita, levanta a mão e dê glória ao nome de Jesus. Eu creio. Mas além de ser uma experiência marcante, Deus deu a ele uma experiência inesperada. Por que inesperada? Porque ele não foi ao templo esperando isso. Pelo contrário, foi um ano de luto na vida de Isaías. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Às vezes nós somos tentados a pensar que as melhores coisas de Deus vão vir na melhor fase da nossa vida, quando na verdade é o contrário. Ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Oh, aleluia. Às vezes são anos de perdas, são anos de dificuldades, de altos e baixos, e mais baixos do que altos. Mas no calendário de Deus diz: é nesse ano que eu vou trazer algo que Ele não espera acontecer. Glória a Deus. E a Bíblia diz que foi neste ano da morte de Uzias, parente de Isaías, que Deus abriu o céu e lhe deu uma grande revelação. Interessante que era preciso a morte de Uzias. Eu disse aqui que Uzias começou bem, mas terminou mal, como algumas pessoas que nós conhecemos. Ele terminou leproso. E talvez a ligação de Isaías com Uzias, que era uma ligação familiar, ele era primo, profissional, Isaías trabalhava provavelmente no palácio, uma ligação emocional, havia afeto entre os dois, e uma ligação espiritual, ambos adoravam o mesmo Deus. Mas Deus disse: para eu abrir o céu, eu tenho que tirar Uzias da tua vida, eu tenho que romper com alguns laços, porque ele começou bem, mas terminou mal, terminou leproso, e ser amigo de leproso não deixa o céu se abrir. Eu vou ter que tirar o leproso de cena, para poder desbloquear algo que eu tenho para fazer na tua vida. E eu quero dizer para nós: se tiver alguém leproso, que a gente está ligado a ele, Deus vai arrancar. Se for amigo de Instagram, amigo de Facebook, se for roda de amizade na faculdade, te prepara que Deus vai tirar Uzias, porque diz: eu tenho algo na vida de Isaías e esse leproso tem que sair daí.
Aleluia. Então foi uma experiência inesperada. Deus rompeu com aquela ligação. Há coisas que Deus quer que a gente rompa, e quando a gente não rompe, Ele mesmo rompe. Ele chegou para Abraão e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, até de painho, saia daí. Eu quero você solto. Eu não quero você amarrado com nada, eu quero você preso só a mim. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus deu a ele uma experiência. Glória a Deus. Gideão, Deus revelou-se a ele, o anjo do Senhor apareceu a ele, mas disse a ele assim: tem uma estátua na casa de teu pai, que eu quero que tu derrube. Mas Deus, eu vou arrumar confusão, te vira. Para eu fazer o que eu quero na tua vida, tu tem que tirar o poste ídolo. Aí ele foi lá e derrubou. Quando derrubou, os vizinhos ficaram sabendo e vieram protestar, bateram na casa do pai de Gideão, disse: a gente quer Gideão. Ouvimos dizer que foi ele quem derrubou o poste ídolo que está aqui, inclusive o nome dele é Jerubaal. Tira ele daí. Aí o pai de Gideão disse: ele derrubou o quê? A estátua, então deixa a estátua se vingar. Não tenha medo de deixar para trás o que Deus está mandando você deixar. Deixe para trás, que você vai ver que Ele tem muito mais reservado para a sua vida. Muito mais. Glória a Deus. Deixemos o embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas além de uma experiência marcante e inesperada, Isaías diz assim: eu vi, diga comigo, eu vi. Sabe que tipo de experiência é essa? Não é a que me contaram, é pessoal. A que contaram é boa, mas não é como a pessoal, a cara, a face to face. Não. Deus disse: você vai parar de ouvir falar de que eu fiz, você vai ver eu fazendo. Eu vi. Aleluia. A expressão aqui no hebraico é Raá, que quer dizer eu vi claramente. Eu vi claramente. E a visão que Deus deu a Isaías foi uma noção mais clara da pessoa de Deus. Veja que ele diz: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Nós precisamos desse tipo de experiência espiritual. Por isso que Deus usou Oséias para dizer: conheçamos e o que mais? Prossigamos. Fala de um conhecimento gradual, progressivo. A vida cristã não é entediante. Pedro disse em 2 de Pedro 3,18: antes, ou seja, primeiro do que tudo, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse assim: a minha ambição é conhecê-lo e o seu poder. Filipenses 3 e o versículo 8. Mas além de uma experiência pessoal, Deus deu a Isaías uma experiência real. Diga comigo, real. Não fake. Isso. Olha o que é que ele diz: eu vi. Versículo 1. Versículo 8. O que é que ele diz isso? Depois disso, ouvi. Teve coisa que ele viu e teve coisa que ele ouviu. Mas teve coisa também que ele sentiu. Ele disse assim: ai de mim, ele teve pavor. Porque tem experiência. Tem experiência com Deus que a gente quer correr, de tão forte que ela é. E ele interagiu. Isso é que é lindo, não é? Eu fico pensando que o ateu, quando olha para um crente orando, ele diz assim: está perdendo tempo, né?
Para ele a gente está falando com a parede. Agora, se ele acha estranho a gente orar, imagina como ele não acha estranho quando a gente levanta com resposta. Porque para ele a gente não está falando com ninguém, mas a gente sai dali feito Ana, e o seu semblante já não era triste. Oh, aleluia. Ele interagiu. Ele disse que quando ouviu a voz do Senhor, ele disse: eis-me aqui. Olha ele interagindo, tendo conversa. É esse tipo de experiência que Deus quer, dele conversar com você. Você sabe que quando na minha juventude eu tinha uma frustração, às vezes eu ia para alguns cultos com os jovens, aí Deus levantava alguém em profecia e falava com o da direita, com o da esquerda, com o da frente e com o de trás, e eu ali no meio ali, ó. Ele me vê ou não me vê? E um dia eu protestei. Eu fui para casa, pastor, cheguei, dobrei o joelho, eu disse: o senhor está me vendo? Pelo que eu sei, está tudo em dia. O que é que tem que o senhor fala com todo mundo e não fala comigo? Aí quando eu demorei um pouco mais orando, eu ouvi a voz do Senhor que disse assim: era o que eu queria. Eu disse: queria o quê? Eu disse: você aqui. Porque o que eu quero dizer, eu não quero dizer na frente de todo mundo, eu quero, ó. Aí ainda para confirmar, um dia eu estou num culto e ele resolveu usar alguém em profecia. Aí o rapaz veio, eu digo: é agora, Jesus. Quando ele veio na minha frente, usado pelo Espírito Santo, ele disse assim: jovem, tu me pedes para eu falar contigo, mas na frente de todo mundo não. Está entendendo ou não? O silêncio dele coletivo é para um particular contigo, olha. Glória a Deus. Então ele teve uma experiência real. Ele interagiu com o céu. Isso é muito forte, viu, irmão? Em quinto lugar, ele teve uma experiência sobrenatural. Diga comigo: sobrenatural. Irmãos, olha quem ele viu. Ele viu pelo amor de Deus, ele viu ao Senhor. Glória a Deus. A expressão aqui é Adonai. João 12:41 diz que ele viu Jesus. Ele viu uma teofania. Deus deixou ser visto, porque Deus é invisível, ele deixou ser visto. E ele diz no versículo 5, olha que coisa linda: os meus olhos viram o Rei. Não está escrito assim? Ele não diz assim, ó, os meus olhos viram um rei. Um rei. Ele usa um artigo definido. Os meus olhos viram. Eu só tinha visto até agora Uzias. Eu só tinha visto até agora Jotão. Até agora eu só conhecia Acais. Até agora eu só tinha visto Ezequias. Mas agora meus olhos viram viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Olha, Isaías sabia do tamanho do exército de Uzias, mas ele disse: o exército desse que eu vi é maior. Uzias tinha terminado seus dias leproso, mas Isaías disse: esse rei que eu vi não é leproso, ele é 3 vezes santo. Aleluia. Isaías viu o trono de Judá ficar vazio por um tempo. Cadê Uzias? Está aqui não, porque ele é leproso, tem que ficar recolhido. Mas quando ele viu ao Senhor, ele disse: esse não, esse daí eu vi sentado em um alto e sublime trono. O trono está ocupado por ele. Oh, aleluia. Agora, veja quando é uma experiência real, né? Não é aquela coisa embaçada. Ele dá detalhes.
Ele diz: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aí ele diz, versículo 2, acompanhe: os serafins estavam acima dele. A ideia de acima aí não é acima literal não, porque tem uma parte que Deus, tem duas coisas que Deus não faz: nem olhar para cima, nem olhar para trás. Para trás está os nossos pecados, ele não olha, joguei para trás. E para cima não, porque ele é o topo, não tem ninguém acima. Ele só olha para baixo, que é onde a gente está. Esse acima aí quer dizer que quando o rei está no trono, os súditos ficam em pé. Então ele estava dizendo isso: o rei estava sentado e os súditos estavam ladeados de pé. Era essa a ideia. Aí ele diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos... Toda a terra está cheia. Agora veja que coisa linda. Ele diz que o Senhor está assentado e diz que o Senhor está ladeado de seres angelicais, que ele chama de seraf, que significa aqueles que ardem como fogo. E diz que eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 eles... Há quem diga que durante o farfalhar das asas e o ecoar do hino que eles estavam cantando, as asas sobre as vozes faziam que eles cantassem em 4 notas. Observe isso. As asas na frente dão um tom grave: Santo. As asas nos pés soprando para cima: Santo. E as 2 outras asas contralto e tenor. Então cada ser angelical, oh aleluia, oh glória, que coisa linda, hein? Eu queria ter visto isso também. Eu estava hoje de joelho dizendo: Deus, repete isso aí. Baixo, contralto, tenor e soprano, cantando. E era um som antifônico, quer dizer, era um corinho. Antifônico é corinho, é um hino curto, certo? E era responsivo. Um olhava para o outro, com ele sentado no meio, e dizia: Santo. Aí o de lá dizia: Santo. Aleluia. Literalmente eles diziam: Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melokol Haaretz Kevodou. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Sabe o que Deus mostrou a Isaías? Como é um culto no céu. Eu rasguei aqui uma fenda no céu e vou te mostrar como é que se cultua aqui. Vê a letra dos hinos. E a gente tem que copiar, viu, irmão? Cuidado com letra de hino. Pega hino que Deus está no centro. Escolhe hino que Deus é glorificado. Olha a letra dos hinos lá. Diz que ele é santo. Kadosh significa incorrupto. 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 Santidade é o atributo regulador de todos os outros. Deus nunca vai fazer nada contra a sua santidade. Não. Ele é soberano, mas essa soberania não é arbitrária. Quando ele vai agir, ele age conforme a sua santidade. A santidade é tão séria que quando Deus foi jurar a Abraão, ele disse: eu juro pela minha santidade.
Abraão disse: agora é que cumpre mesmo. Agora escute, além de ser uma experiência sobrenatural, ela foi transformadora. Estas são as verdadeiras experiências. Quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente não permanece do mesmo jeito. Diga comigo, uma coisa é antes disso, outra coisa é depois disso. Veja o que é que ele diz: depois disso. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa experiência de Isaías foi tão profunda, dele ouvindo os serafins cantando 3 vezes santo, que ele passou a partir dali chamar Deus de o Santo de Israel. Aparece cerca de 30 vezes. Sabe por quê? Dá a entender que ele ia dormir ouvindo aquele cântico: Deus é santo. Ele acordava: Deus é santo. Ele andava: Deus é santo. Se fosse hoje, ia para a faculdade: Deus é santo. Ia na feira: Deus é santo. Ele disse: Deus é o Santo de Israel. Ficou latejando. É isso que Deus vai fazer contigo. Deus vai te dar uma experiência tão alta que isso vai marcar para sempre o teu calendário. Isso vai marcar a tua mente, a tua história. Nem a tua família vai te reconhecer mais. Tu vai ser um jovem completamente diferente. Aleluia, glória a Deus. Deus deu uma visão a Isaías. Ele viu o Senhor, ele viu seres alados, ele viu a postura dos adoradores. Mas além disso, ele teve uma visão de si mesmo. Quando ele contemplou o Senhor, quando ele contemplou os adoradores, os serafins adorando, como foi que ele se viu? Impotente, frágil, pecador, limitado, se viu sujo. E esta é a reação de qualquer um de nós quando nos colocamos diante da santidade de Deus. Moisés, quando viu o sarçal pegar fogo e viu Deus dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, a Bíblia diz que ele cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Manoá, quando viu que quem estava falando com a mulher dele e com ele não era um homem qualquer, ele disse: vamos morrer, temos visto o Senhor. Porque era essa a ideia, que quem via Deus morria. Mas eu quero dizer algo da parte do Senhor para nós: Deus não se revela para nos destruir, mas para nos redimir. Diga comigo esta noite: Deus não se revela para nos destruir, mas para nos redimir. Veja que diante da revelação, Isaías quebrantou-se. Ai de mim que vou perecendo. Eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros também. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Só que quando ele se quebrantou e confessou, Provérbios 28:13 diz assim: quem encobre o seu pecado nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Eu posso imaginar Deus dizendo assim: eu não abri o céu para te matar não, nem para te destruir não. Eu abri o céu para marcar a tua vida, a tua história com algo diferente. Aí o que é que acontece? Versículo 6: então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Há quem diga que era o altar do incenso, que ele pegou com uma tenaz, que é um pegador de brasa. Esse o problema é na boca, né? Vou resolver agora. Chegou lá e na boca dele, ó.
Os irmãos compreendem que Deus não tem pressa de nos usar, Ele tem pressa de nos corrigir, para depois usar. Tem gente que fica dizendo, me envia, me envia. Não, ainda tem algo a ser tocado. Ainda tem uma área que precisa ser queimada, para depois você dizer, eis-me aqui. Não tenho pressa de lhe usar agora, tenho pressa de corrigir o que está fora do lugar, para depois usar. Então Isaías tem uma visão do Senhor, tem uma visão de si mesmo, mas ele também tem uma visão da realidade à sua volta. Eu habito no meio de um povo de impuros. Então Isaías, eu vou te separar para tu ser a minha boca para eles. Você entendeu por que Jesus lhe salvou? Porque além de garantir o seu lugar no céu, Ele quer que você conduza outros para Ele. Você olha à sua volta, você observa quantos jovens na sua idade estão no tráfico, na criminalidade. Como dói no meu coração, pastor, quando eu vou fazer uma cerimônia fúnebre lá em Camaragibe, onde eu ajudo o meu pastor, na congregação do Timbi, no bairro do Timbi, ali adjacências, e que eu preciso acompanhar a família até o sepultamento, e eu olho as lápides, as primeiras lápides, e vejo que são idades de 20, 25, 30 anos, jovens descendo prematuramente à sepultura. Ali está morto um futuro psicólogo, um advogado, um médico, um pai de família, um crente que poderia ser crente. Isso dói no meu coração, e eu entendo por que Deus me chamou, para que eu me importe com eles. Esses dias também serão de conscientização quanto à necessidade da obra. Deus quer que você olhe além de você, aquele teu colega agnóstico, aquela tua colega progressista que raspou a cabeça de lado assim, e em cada dedo tem um anel, inclusive pendurado no nariz, e 3, 4 na orelha, nunca foi numa igreja, e sabe quem é que vai ser a ponte para conduzir Cristo a ela? É você. Isaías teve esta visão, que estava no meio de um povo pecador, de um povo endurecido e de um povo carente. Ele teve uma visão da obra. Por isso ele disse, depois disso, o que é que aconteceu? Ouvi a voz do Senhor. Deixa eu te dizer algo, Deus vai te dar sensibilidade auditiva. Ao invés de chorar pela Índia, chora pelo teu vizinho. Para a Índia Deus vai mandar missionário para lá. Teu campo missionário está ao teu redor. O meu campo missionário está ao meu redor. E Deus vai te dar essa sensibilidade. Depois disso, ouvir a voz do Senhor. Mas ele não só ouviu, ele entendeu. O que foi que o céu disse? O que foi que o Senhor disse? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha os céus clamando por disponibilidade. Estou querendo usar alguém. Será que no meio dos adolescentes tem? Será que no meio dos jovens tem? Será que em Caruaru tem? Você pode ouvir o clamor do céu procurando alguém? Mas não é alguém para ganhar like, não é alguém para ganhar curtida, não é alguém para ganhar agenda, para ter dinheiro, é alguém para ganhar almas. Não é alguém para ficar famoso, estrela, inacessível.
Isaías ouviu e entendeu. Ele está querendo alguém. Antes eu não podia não, porque tinha uma área na minha vida que me atrapalhava. Mas ele tocou, disse que foi perdoada a iniquidade e retirado o meu pecado. Agora eu estou pronto. Então ele ouviu, ele entendeu e ele atendeu. Diga comigo, ele ouviu, ele entendeu e ele atendeu. Você tem atendido ou tem resistido? Qual é o tema do congresso? Rendido. Compreende agora? Tem gente aqui que não ouve o clamor do céu, mas tem gente que já ouve, agora não atende. E Deus vem insistindo faz tempo. É você, é com você. Eu me lembro um dia, pastor, nos primeiros passos como jovem na igreja, eu estava em casa orando e de repente veio um texto na minha mente. Eu não era obreiro ainda. Veio um texto, Gênesis capítulo 34, se não me falha a memória. E veio uma mensagem. E eu ouvi uma voz que falou comigo dizendo assim: esta palavra é para trazer na oração da mocidade. Só que ela era uma mensagem que tinha um cunho forte. E eu disse: vou nada, vou não. A experiência espiritual que eu tive foi tão forte que eu sabia não só o que deveria falar, como que a dirigente ia me dar a oportunidade. Eu já estava certo que ela ia fazer isso. E eu disse: vou não. E sempre jovem anda com outros jovens. Aí um dos jovens que andava comigo ligou lá para casa, para o fixo, na época. Hoje ninguém mais usa fixo. Disse: Marcelo, vai para a oração da mocidade hoje. Eu digo: vou não. Disse: por quê? A gente não vai toda terça? Eu disse: é porque Deus me deu uma mensagem e eu não estou querendo entregar não. E tu sabe se vai ter oportunidade? Eu digo: sei. Que ele deu a comida e disse que eu ia ser o garçom. Mas se tu não for, tu vai pagar um preço, viu? Eu digo: eu sei, mas eu não vou não. Aí ele disse: tá bom, eu vou, viu? Aí desligou. Quando eu me sentei, o céu falou comigo: vai não? Aí eu peguei o fixo, liguei para ele: passa aqui, viu? Aí nesse dia, eu fui me esconder no templo. Você já fez isso? Não. Eu procurei o irmão mais alto, mais forte, e fiquei atrás. Eu franzino, eu sentei atrás do irmão mais alto e mais forte, e fiquei ali, ó. Aí a dirigente dirigindo e eu aqui atrás do pescoço dele assim, ó. Ela não vai me ver. E a irmã dirigindo. Eu disse assim: olha, normalmente nós convidamos esta pessoa que eu vou chamar agora para cantar, que eu cantava na época, mas hoje a gente vai ouvir ele dar uma palavra. O irmão Marcelo Teles. Eu digo: não é possível uma coisa dessa. Você tem coragem de se render aos planos de Deus? Tem coisas que são muito específicas. Eu tinha vontade de fazer letras, que eu gosto de escrever, gosto de ler e gosto de idiomas, espanhol e inglês. Não sei falar nenhum dos dois, mas gosto. Então eu tinha na minha mente: vou fazer letras. Mas Deus disse assim: mas não vai dar tempo, que o que eu tenho pressa. Abre mão. Hoje quando eu vejo um jovem agradecendo: terminei o curso, eu fico babando. Mas Deus disse: não, isso aqui não, que eu te chamei para outra coisa.